Olá, vamos falar sobre redes neurais artificiais no Origin. O curso é mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação, conhecido como POSComp, da Unifei. A disciplina Introdução Meteorística. A dupla sou eu, Charlie Braga e Rafael Cleison. Em ordem alfabética também os professores Rafael Francisco dos Santos e o professor Dr. Sandro Carvalho Isidoro. O que vamos aprender? Vamos baixar a base de dados e entender ela. Vamos trabalhar com o método supervisionado de inteligência artificial, o aprendizado, mais especificamente com redes neurais, tá? Vamos treinar essa rede, depois testar ela, utilizando o software Origin, que é um software feito em Python, o PerSource, e vamos ver esses dados e os resultados. Aqui tem um exemplo básico de redes neurais, só para dar uma introdução, antes de entrar na prática. Então aqui a gente tem várias camadas de neurônios, tá? Camada interna, de entrada, camada de saída e a camada oculta. Então esse aqui é um multilayer perceptron, tá? Porque é uma rede neural com várias camadas. Na camada interna, a gente pode testar, por exemplo, pode usar base de dados de vinhos, que a gente vai usar nesse trabalho. Então cada neurônio pode entrar uma característica, tá? Uma coluna dos vinhos. A primeira, por exemplo, é álcool, nível de acidez, e vão ser 3 características em cada neurônio. E aqui vai ter saída para falar em qual classe que esse vinho pertence, tá? Esse vinho aqui, por exemplo, esse vinho aqui que entra esses dados, com esse teor alcoólico e esses outros dados, ele pertence a qual classe, tá? Ele poderia pertencer, por exemplo, à classe primeira, tá? Poderia pertencer à classe segunda ou à terceira. Nesse caso, ele pertence à primeira. Então, na saída aqui deveria aparecer, por exemplo, 1, aqui na segundo neurônio 0, no terceiro 0, indicando que ele pertence à primeira classe. Indo para a prática agora, aqui é o site do Origin, onde vai baixar o programa, tá? Você vai aqui em Download, e aqui de cara ele já mostra como você vai instalar no Linux. Se você tiver o gerenciador de pacotes Anaconda, você utiliza esses 3 comandos. Se você estiver usando pip, você só usa esse. No final, você abre o Origin com esse comandinho aqui. Se você estiver usando o Windows, só clicar no Windows aqui, por exemplo. Tem um Mac também. No Windows você clica no Windows, baixa o executável ou o arquivo portátil, tá ok? Como eu estou no Linux, vou abrir meu terminal. Botão, já instalei anteriormente. E vou colar aquele comando para abrir o Origin. Aqui de cara ele pede para criar um novo arquivo, vou criar, new file. Aqui no meu lado esquerdo tem aqui meu menu lateral aqui onde ficam meus apps, tá? Vou pausar várias coisas. Então de cara aqui eu vou usar file, que é para mim carregar minha base de dados. É meu arquivo CSV onde tem vários dados de vinhos, vários vinhos com várias características. E onde está essa base de dados? Vou deixar o link para vocês, mas seria esse site aqui, onde já tem 178 vinhos diferentes, com 3 características. Esses vinhos são italianos e eles são classificados de acordo com as características dele, tá? Magnésio, teor alcoólico, flavonoide, entre outras coisas. Então, você pode vir aqui, Data Fold. Aqui o wine.names é para você entender o dataset. Aqui a gente não vai precisar. Vou baixar só o wine.data. .data. Aqui eu vou colocar a extensão CSV, para a gente entender. E vou salvar. Salvei. Vou voltar lá no Origin e vou carregar esses dados. Então, eu vou aqui na pasta, clico no arquivo aqui. Ok. Então, a primeira característica aqui é um dado categórico e aqui é um alvo, tá? A minha referência. Os outros são somente características, tá ok? Se eu quiser escrever aqui que é a classe, essa vai ser uma classe, eu posso escrever uma classe. Se eu quiser escrever aqui isso que é um alvo, eu posso escrever. Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Clicar e ok. Se eu colocar uma tabela, lembrando que eu posso vir aqui também na área de trabalho, botão direito, e escolher aqui meus apps que eu quero, tá? Minhas toolbox. Eu posso clicar aqui e digitar table. Data table, cliquei. A esquerda sempre é a entrada e a direita sempre é a saída. Então eu venho aqui, ligo essa entrada na saída do meu arquivo. Se eu clicar aqui, eu consigo ver aí meu arquivo, tá? Com vários tipos de vinhos. Cada linha dessa corresponde a um vinho, tá? Com várias características, teor alcoólico e outras características. São 13 no total. E aqui é a primeira classe que pertence. Esse vinho, por exemplo, pertence à classe 1. E aqui são os vinhos que pertencem à classe 1.
Aqui, por exemplo, esse vinho 60 pertence à classe 2, e essas são as características dele. E por último, tem os vinhos da classe 3. Como o método é superrevisionado, eu tenho que saber qual que é o meu resultado aqui pré-definido para me treinar minha rede, tá? Continuando aqui, eu vou usar S2Box Test, vou usar uma rede neural, então vou digitar aqui neural, deixar aqui. Essa rede neural eu vou ligar aqui no file, na minha entrada. Esse teste eu vou ligar na minha entrada, no meu arquivo de entrada, e vou ligar também na saída da rede neural, para pegar os dados testados, tá? E aqui, Evaluate, eu vou pegar minha matriz de confusão, para entender como é que está a resposta, e entender também minha curva ROC. Isso aqui eu vou ligar em teste, score. Aqui também eu ligo. Então, pessoal, a gente tem que entender alguns parâmetros aqui da rede neural. Eu vou abrir ele aqui, vou mostrar os parâmetros, vamos modificar eles e ver o que acontece. Vou deixar aqui do lado e vou também abrir os resultados aqui do meu teste, tá? Minhas notas. Bom, aqui é como é que eu vou configurar minha rede neural, tá? Tem vários parâmetros. Aqui, por exemplo, é a função de ativação. Aqui é a quantidade de neurônios que tem na minha camada oculta, que eu mostrei na figura. E aqui é um regulador, basicamente um regulador de estabilidade dos meus pesos, dos meus neurônios, tá? E aqui a quantidade de épocas, a quantidade de vezes que a rede vai iterar. Por exemplo, a rede treinou com todos os dados, com 178 vinhos, ela vai recomeçar de novo. Então vai fazer isso 200 vezes. Quanto mais eu treinar, mais vai aprender, mas tem que tomar um cuidado. A rede não pode treinar nem muito, nem pouco. Se ela treinar pouco, ela não vai saber qual tipo de vinho pertence a qual classe, quando chegar um vinho novo. Vai haver aí um underfit. Se ela treinar demais, vai haver um overfit. Então a rede só vai aceitar vinho para alguma das classes, um vinho que não está na minha base de dados, quando esse vinho for bem próximo, bem parecido com algum desses vinhos. Se for um pouquinho diferente desses vinhos, talvez ela não aceite. Então tem esses dois problemas. Pode treinar nem muito nem pouco. Aí você tem que achar o ideal, de forma empírica. Então, vamos fazer alguns testes aqui. Primeiro eu vou entender aqui alguns dados aqui de resultados, alguns resultados. Então, esse CA aqui é a Curace, na literatura são as principais métricas que avalia a minha rede, se está funcionando bem de forma geral, se está acertando de forma geral, tá? Essa precisão aqui é basicamente se a rede está... Deixa eu abrir aqui rapidinho, tem do Miriam aqui, tem um artigo bacana. Então, a Curace se a minha rede funciona de forma geral, tá? Está acertando. A precisão, pessoal, é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo. Ou seja, de tudo que ela acertou, quantas estão corretas? E aquele recall que eu mostrei lá, dentre todas as situações de classe positiva, com valor esperado, quantos estão corretos? Ou seja, de quanto que ela esperava que era positivo, que deveria ser como positivo, quantos que ela colocou como positivo? E o F1 é a média, tá? Mas voltando lá, então esses três seria basicamente isso, esses quatro, né? Então vou focar mais na Curace para ficar mais fácil a gente testar e vou mudando os valores, tá? Primeira coisa, vou deixar aqui a função de ativação aqui de forma linear, tá? Basicamente, linear é geralmente para sistemas para falar se tem ou não tem. Aqui deu 0.987. Vou reduzir a camada de neurônio aqui para ficar mais fácil a gente testar nesse complexo. Vou deixar 100 para ver se vai melhorar. Melhorou um pouquinho, vou deixar 10 para ver se como é que vai ficar. Piorou bastante, tá vendo? Então vou deixar 100. Pode ter nem muitos neurônios, nem pouco também. Muito fica muito complexo. Pouco também fica pouco. Não resolve o problema complexo. Aqui eu vou deixar o sigmoide, que é para problemas lineares e não lineares. É mais usado na literatura. Deu resultado bom. E o tangente aqui, que é uma variação da sigmoide, tá? 987. A tangente melhorou bastante, tá vendo? Aqui, essa sintonia aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem um valor muito baixo, que vai reduzir, tá vendo? Reduziu, tá vendo? Se deixar um valor muito alto, olha, fica baixíssima a rede, tá vendo? Acertou em 40% só. Então, isso aqui é basicamente para regular meus pesos, a estabilidade deles. Eu vi que o melhor aqui é o 3. Deixar o 3 aqui. E aqui o número de épocas, o número de vezes que minha rede vai repetir o treino, tá? Minha rede está treinando. O treino é o quê? É eu colocar de um lado na entrada as características da minha rede e do outro lado falar qual classe que é. Isso é o treino.
Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, 100. Vamos ver se vai melhorar ou piorar. 0,91. Piorou, tá vendo? Então, se deixar muito também, talvez ficar ruim. Tá treinando demais. Tá ouvindo overfit. E vai demorar, né? Porque tá ouvindo mais interações, tá vendo? Então, melhor para nós aqui foi 200. Então, seria basicamente isso. Só voltando no teste aqui, tem algumas configurações importantes. Por default, minha rede meu teste já fica configurado aqui, random sempre, que vai pegar os dados e vai usar de forma aleatória. O que significa isso? 75% dos dados vão ser usados para treinar minha rede, igual eu falei anteriormente, e o restante vai ser usar para teste. Ou seja, vou colocar na entrada uma coisa e não vou falar que vem na saída. Minha rede vai ter que se virar para falar o que é. E eu quero ver se ela está acertando. Então você pode controlar essa porcentagem aqui. Eu coloquei 75, mas se aumentar, por exemplo, deixar, por exemplo, 30%, maior parte para treino, como é que despenca? Se eu deixar, por exemplo, 95% para treino e só 5% para teste, olha como é que o valor sobe. Mas tem um motivo desse valor subir. Acontece que eu estou treinando mais a rede e estou testando pouco. Então a porcentagem de ela acertar é melhor. Mas não significa que essa rede está melhor, tá? Tem que testar lá bem. Então na literatura, geralmente eu uso 75%. E aqui é a quantidade de vezes que esse teste vai repetir. Após terminar todas as quantidades de épocas, eu vou repetir esse teste de novo, tá? Então você pode escolher a quantidade de vezes aqui, ok? Por exemplo, 100, por exemplo. Então aqui, pessoal, você pode fazer essas configurações e testando e vendo o resultado. Minha matriz de confusão aqui é basicamente o seguinte. Deixa a primeira opção. Aqui é o número de instâncias, tá? Então aqui são as classes. Classe 1 com a classe 1 faz o cruzamento, classe 2 com 2, 3 com 3. O ideal é que só aqui tenha valores acima de 0 e aqui tenha 0. Ou seja, aqui, por exemplo, de 1.500 valores da classe 1, 15 ele confundiu com a classe 2. Em vez de colocar a classe 1, ele colocou a classe 2. Ele não deveria ter feito isso. Aí você pensa, mas só tem 178 dados. Como é que tem 4.500 total aqui? É por causa daquelas repetições que tem no teste. Ele considera novas instâncias, entendeu? E aqui a porcentagem somente também do teste. Não inclui a porcentagem do treino. E aqui, se quiser ver em forma de proporção, posso ver aqui também. E aqui minha curva ROC, tá? Então, a curva ROC aqui nesse eixo Y aqui, eu tenho meus verdadeiros positivos. Quando a minha rede fala que pertence à classe, realmente pertence. E quando a minha rede fala que pertence a uma determinada classe, mas não pertence, tá? Então, o ideal é que essa integral aqui seja o maior possível, tá? Para minha rede estar trabalhando bem. Então, o ideal é que minha curva ROC venha aqui no eixo Y até o ponto 1 e faça a curva aqui em cima, aproveitando o máximo da área possível. Quer dizer que está errando menos, tá? Aqui eu estou na classe 1, mas a classe 2, como errou mais, a curva vai estar diferente. Então, aqui na classe 2, ela vai errar mais, tá vendo? A curva está mais... pegou menos espaço aqui. E aqui eu posso escolher a classe 3 também. Seria basicamente isso. Por fim, a gente pode salvar esse arquivo aqui, essa estrutura nossa. Você vem aqui em File, salvar como, escolher o local que você quer salvar, tá? E depois abrir, só que quando você abrir, você não vai aproveitar a parte treinada. Aí você pensa, mas treinou muito rápido. Mas quando você abrir o arquivo, você não vai aproveitar o treino que você vai perder o treino. Supondo que você tenha treinado vários dias, você perde isso aí. Então o ideal também seria salvar o modelo. Você clica no botão direito aqui, ó, Model, Save Model. Isso aqui você vai ligar na sua rede neural, porque eu quero salvar o modelo que está na rede, tá? Escolha o local, clico 2 vezes, Save As. Salvei, vou colocar o Save aqui também. Ok. Então aqui vai salvar meu modelo, ok? Então por fim, salvou esse modelo, tá? Quando você salva esse modelo, você pode usar ele depois. Então você pode abrir depois um arquivo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, pessoal, já tinha aberto aqui. Depois vocês podem carregar o modelo, tá? Você pode usar o file, um outro arquivo aí com dados de vinhos, tá? Você usa o modelo, carrega o modelo aqui, usa essa toolbox prediction, e aí você consegue ver que realmente ele está usando aí, ele realmente carregou o modelo, tá? Eu estou testando com outros dados adivinhos. Eu modifiquei manualmente minha tabela. Ok? E ainda esse modelo pode ser usado no Python. Se você vir aqui no Python, aqui eu abri o Colab, instalei aqui o Orange, peguei um código bem simples aqui, tá? Que é só para carregar os modelos. Então aqui ele consegue carregar o meu modelo, tá vendo? E eu posso usar no Python se eu quiser.
Então é isso, pessoal. Espero ter gostado. Vou deixar alguns links na descrição do vídeo. E é isso aí. Obrigado.